Ela explicou o motivo no momento ali para os passageiros e também na coletiva de imprensa aos jornalistas, ela explicou o motivo daquela fumaça. Quanto à fumaça é porque o equipamento é todo novo, então nós tínhamos feito os testes, porém com a embarcação vazia. Hoje nós fizemos já o que vai ser o normal. Então motor novo, o motor é pintado, tem a tinta, então quando você força ele, normalmente isso é natural, ele vai sair esse cheiro, tá? Mas é só por conta de ser peça nova mesmo, de ser motor novo. O transporte por barco até o fim do ano será de graça e depois a passagem terá o valor da passagem de ônibus aqui da capital paulista, que é o valor de R$ 4,40 e o sistema também será interligado ao bilhete único. Lembrando que no terminal hidroviário Mar Paulista, região de Pedreira, também terão linhas de ônibus que vão direto ao terminal Santo Amaro, o que vai facilitar ainda mais aos moradores, aos passageiros que terão também ali à disposição no terminal Santo Amaro outras linhas de ônibus e também o acesso ao metrô. São Paulo não é gigante à toa, tem a mobilidade como parte desse processo e um percurso pela represa vai simplesmente diminuir quase 1 hora o que as pessoas gastam, algo necessário que precisa ser visto para outras regiões também, né, Zaidan? Uma dúvida, que funcione bem a torcida. É isso aí. Zaidan, Manuel, um abraço, amanhã tem mais aqui. Um abraço pra Dona Marina, Ron. Valeu, obrigado, Manel. Um abraço pra sua mãe Ronald. também, pra Valéria, um abraço. Valeu. Obrigado, Ronald. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 7h30 da noite, muita informação e opinião. E claro, debate aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Você participa pelo Fala Galera, 97102-1493, 97102-1493. Fala Galera desta segunda-feira, dia 13 de maio de 2024. Como você avalia a vitória do Guarani sobre o Botafogo no estádio Brinco de Ouro? Júnior Rocha já vem conseguindo dar outra cara ao Bugre. Qual é a sua opinião? 97102-1493. E na sua opinião, o que falta para a Ponte conseguir agredir mais jogando fora de casa? Em casa, conquistou 4 pontos. Fora de casa, 1 ponto. Empatou na última rodada com o Operário
lá no Germano Krieger, Ponta Grossa, Paraná. E a pergunta: o empate com o Operário, na sua opinião, foi justo? Opine. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp para você mandar mensagem de áudio e também mensagem de texto. Sobre os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira também colocar aqui para a gente debater, tá bom? 97102-1493. E já eu vou colocar aqui à disposição uma senha para você concorrer a ingressos para o jogo Ponte Preta e Santos. Partida marcada para a próxima quarta-feira, 21h30, no estádio Moisés Lucarelli. Então, já você saberá qual é a senha para você participar. Serão sorteados 10 ingressos no programa de hoje. E vamos às pautas do programa. Técnico Júnior Rocha foca em resgatar a identidade do clube e agradece o apoio da torcida. Júnior Rocha diz que a equipe vai competir muito daqui para frente. Treinador comenta sobre a situação de Chay e diz que já é passado. João Vitor celebra gol marcado e fala sobre a importância da vitória. Guarani derrotou o Botafogo 2-0 no Brinco de Ouro e conquistou a primeira vitória na Série B, a Bezona de 2024. Com o resultado, o Bugre sobe para a 17ª colocação, mas permanece na zona de rebaixamento. Com dúvidas do elenco, o Guarani finalizou a preparação para o jogo de amanhã. Hoje aconteceu, portanto, o treinamento a pronto. Partida realizada amanhã será realizada no estádio lá no Coxa, no Couto Pereira. Jogo marcado para as 21 horas. Caio Dantas, problema no músculo posterior da coxa direita. Luan Dias, com dores no pé, estão vetados pelo departamento médico e não vão jogar. Com trauma na região cervical, Camacho também não deve ficar à disposição de Júnior Rocha. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Autor de arrancada em gol do Bugre, é top 10 em velocidade no futebol. Pautas da Ponte Preta. Dodô marca nos acréscimos e Ponte busca empate contra o Operário no Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. Macaca cai para a 12ª colocação com 5 pontos somados. De olho na partida contra o Santos, elenco da Macaca se reapresentou na manhã de hoje e finalizou a preparação para quarta-feira. Ponte recebe o Peixe na quarta-feira, 21h30, no estádio Moisés Lucarelli. Everton Brito e Luiz Felipe serão reavaliados e podem ficar à disposição de Brigatti. Os 3 foram desfalques contra o Operário. Dodô acirra a disputa por uma vaga no sistema ofensivo da Macaca. Com gols marcados no segundo tempo, o atacante vem funcionando como uma espécie de talismã para Brigatti. Após marcar contra o Operário, Dodô chegou ao 4º gol em 11 jogos na temporada e igualou a Gé na artilharia do ano. Carolina Esferra, juíza do trabalho, condenou a Ponte a pagar indenização milionária ao Alisson, meio-campista que defendeu a Macaca em 2022. Ela estabeleceu que a Ponte deve indenizar o jogador por falta de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, atraso em não pagamento do salário durante o período de atuação no clube. O volante defendeu o time paulista na temporada de 2022. Naquela oportunidade, disputou 30 jogos e marcou 5 gols. Na decisão, Carolina Esferra
condenou a Ponte a pagar uma reparação de aproximadamente 5 milhões. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Ex-Ponte faz sucesso na Bolívia e classifica time para Libertadores. E tem as notícias do dia, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Santos é autorizado pelo STJD a jogar com público na Vila Belmiro contra o Brusque para doar renda ao Rio Grande do Sul. Estádio terá 100% da capacidade e setores liberados com a proibição de gratuidade de ingressos. Há uma obrigatoriedade de doar a renda integral da partida, com um valor mínimo estipulado em R$500 mil. Ou seja, se a renda da partida for inferior a esse valor, o Peixe terá que completá-lo para fazer o repasse às vítimas das enchentes. A decisão foi publicada pelo STJD. Pauta 2. Vice-presidente do Grêmio critica o Conselho Técnico Extraordinário convocado pela CBF, marcado para o dia 27, onde poderá ser discutida a paralisação do Campeonato Brasileiro. A data da reunião é exatamente quando encerra o período de adiamento dos jogos dos clubes gaúchos por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Antônio Brum desabafou contra a medida da entidade máxima do futebol brasileiro. Abre aspas. Discutir a paralisação do Brasileiro no dia 27/5? Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa? CBF, vocês realmente não entenderam o que estamos passando por aqui. Fecha aspas, escreveu o dirigente nas redes sociais. Notícia 3. Paulo Roberto Santos pede demissão do Brasiliense no intervalo do jogo. Time é comandado por médico e ainda conquista a vitória no segundo tempo pela Série D. Segundo nota publicada pelo clube, o treinador não gostou das críticas feitas pelo presidente e se demitiu no vestiário. E o time do Brasiliense ganhou o jogo pelo placar de 2-1. Quando o Paulo Roberto pediu demissão, no intervalo o jogo estava em 0-0. 17h11 em Campinas, esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. E a partir de agora, vamos colocar uma senha para você participar através do WhatsApp que está exatamente. Nós vamos disponibilizar o WhatsApp na tela. O WhatsApp e a senha. Daqui a pouco, tá certo? Daqui a pouco, então, nós vamos disponibilizar para você que quer ganhar 10 ingressos para Ponte Preta e Santos. Já, portanto, você vai saber qual é a senha e para participar especificamente para o WhatsApp. O WhatsApp que é exatamente para sorteio, exclusivo para sorteio. 17h12, Gabriel Ribeiro. Mesa de áudio responsável pelo som que vai para o FM 85,7. É o mago dos botões. Hoje também responsável pelo switcher. É o equipamento que manda a imagem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ordenação técnica é de Gil Kleber. Um rápido intervalo e voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Renove a sua oficina com a Loja do Mecânico. Encontre tudo o que precisa a preços acessíveis. E tem oferta: bancada de trabalho, R$ 99,90. Válida até 18 de maio. E a cada R$ 250 em compras, ganhe um número para concorrer a uma Moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Visite a Loja do Mecânico na Rua Carolina Florense, 1364 em Campinas. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17. Esporte em debate está no ar. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, sempre agradecendo o carinho da audiência do ouvinte da Bandeirantes. Vamos ao Fala Galera dessa segundona. Como você avalia a vitória do Guarani sobre o Botafogo no Brinco? Júnior Rocha já vem conseguindo dar outra cara ao Bugre? O time foi diferente, foi competente e mereceu o resultado, mas ainda é muito cedo. Na sua opinião, o que falta para a Ponte conseguir agredir mais jogando fora de casa? Empate com o Operário foi justo? Se é justo, se não é justo, eu não falo de justiça no futebol. O futebol é o único esporte que a lógica, ela muitas vezes fica de lado, não é? Mas não é a questão, é a característica do jogo, né? O adversário que você enfrenta. A Ponte foi escalada para jogar ofensivamente. A escalação foi a mesma que começou a partida contra o Amazonas.
né? Precisa estar no dia certo, na hora certa, tem a competência de adversário. Essa é uma pergunta, ela é muito abrangente, não tem uma resposta curta e grossa. Existem vários aspectos para você determinar um time como ofensivo, não é? O Brigatti está no começo do trabalho e agora parece, repetindo a segunda vez a escalação, que ele começa a achar uma espinha dorsal. Mas, como é o caso do Júnior Rocha no Guarani, é do Brigatti também. O campeonato está muito no começo, então a gente vai aguardar um pouquinho, Batista. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens de áudio. Primeiro vai pro ar agora. Boa tarde, Batista, Mesa, Tigrão, CH, Gleger, se tiver. Batista, é o seguinte, na minha opinião, o Brigatti não dá para o Brigatti continuar na ponte, né? Eu acho que ele é pontepretano, ele tem uma história no clube, ele veste a camisa do clube, isso tudo a torcida sabe, mas ele não consegue dar um padrão para esse time. Joga uma partida bem, 3 ruins, não achou o time ainda. Hoje nós temos, ninguém pode falar que não tem opção. Meio campo está cheio de opção, ataque está cheio de opção, defesa também, e ele está se perdendo, às vezes não faz todas as substituições que tem que fazer, não oxigena o time, sempre a mesma desculpa, sempre as coletivas dele são sempre as mesmas desculpas. Eberlin, manda Eberlin abrir os olhos, né? Tá no começo do campeonato, acho que nós temos, pelo que eu tenho visto os outros times, eu acredito que a gente tenha condições de disputar do meio da tabela para cima e quem sabe beliscar até uma vaga no G4. Nós estamos cheios de opções no banco, e opções boas, e ele não mexe no time, eu não sei, ele não deu liga. Eu acho que não dá para ele continuar. Gostaria do comentário de vocês aí. Um abraço, obrigado. Abraço, já vamos falar da Ponte Preta, Macaca que conseguiu um ótimo empate diante do Operário. Batistão, boa tarde. Bugrão venceu a primeira nessa Série B 2024, aleluia. Pergunta pro Carlos Henrique. Bugrão saiu do inferno e entrou no paraíso. CH, você foi citado. Diz aqui o ouvinte Laércio. Então eu não preciso nem acrescentar. O próprio ouvinte já está colocando na mensagem que você foi citado, CH. O que acontece que no segundo tempo o Guarani, com o gol do Lucas, foi ao paraíso, né? Eu entendi o trocadilho. Muito cedo ainda. Tá ainda no purgatório, tem muita coisa para fazer. O Júnior Rocha sabe disso. Foi uma boa partida, mas apenas uma boa partida. Precisa agora esse time ganhar corpo e ter regularidade. Mas que melhorou. Senha no ar. Quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias do estádio majestoso Ponte Santos? Então entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo é quarta-feira, 21h30. Lá, no canal de vídeos, tem uma senha e tem um número de WhatsApp. Você vai mandar para aquele número de WhatsApp. É um WhatsApp exclusivo para sorteio. Mande o seu nome completo e CPF. E, claro, a senha que está lá no canal de vídeos. Então, nome completo, CPF e a senha para o WhatsApp que está lá. Está lá no rodapé da tela, tem um número de WhatsApp. É um WhatsApp exclusivo, promoção do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Mais de 35 mil assinantes. Estamos galopando rumo aos 36 mil. E você que está aí no canal de vídeos, aproveita, manda um joinha. Manda um joinha aí pra gente. Manda um joinha, manda like. Legal demais ter a sua participação conosco. 10 ingressos serão sorteados no programa de hoje. Os ingressos serão retirados lá mesmo
no estádio Moisés Lucarelli, na loja 1900. A loja, você olhando de frente ao estádio, do lado esquerdo tem a loja da Macaca. Você vai retirar os ingressos lá, tá bom? No dia do jogo, quarta-feira, 10 minutos antes do início da partida. O jogo começa às 21h30. Participe e boa sorte para você! Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h24 em Campinas. Mande pra cá, participe do nosso sorteio de hoje. 10 ingressos para o setor mais caro do Estádio Majestoso. Ponte Santos. Partida marcada para quarta-feira, 21h30, com a transmissão ao vivo na tela da Band para todo o Brasil. Jogo da Macaca contra o Santos estará na tela da Band. Quarta-feira, ligue a sua televisão na tela da Band para acompanhar Ponte Preta e Santos. Bem, vamos falar do Guarani, Bugre. Guarani jogou e venceu, ganhou do Botafogo, placar de 2-0, e o Vladimir Catarino vai atualizar as informações. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. O elenco bugrino já está em terras paranaenses, em Curitiba, onde amanhã pega o Coritiba pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que mesmo estando ainda na zona do rebaixamento, não dá para negar que o clima já é diferente, né? O time está aliviado depois da primeira vitória no campeonato, que foi conquistada no último sábado, 2-0. A partida aconteceu no Brinco de Ouro, uma vitória importante sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Foi o resultado e uma atuação convincente do Guarani, o que traz uma boa expectativa para a sequência do campeonato, para a sequência da temporada. O técnico Júnior Rocha fala exatamente sobre isso, Batista. Foca em resgatar a identidade do clube e agradece o apoio da torcida recebido na partida contra o Botafogo no último sábado. Bom, primeira coisa assim que nós pensamos de plano de jogo é resgatar a identidade que o Guarani tem, não somente diante da torcida, mas sempre teve, que é um time extremamente aguerrido, competitivo, organizado, deixando o que tem e o que não tem dentro de campo, né? E já de antemão, agradecer de coração mesmo, de coração a torcida que compareceu, nos apoiou do início ao fim. Não tenha dúvida que o torcedor vai ser fundamental, cara, para a nossa ascensão no campeonato. Fundamental. Não tem para onde correr. Se o torcedor vir, é sucesso. Se não vir, é insucesso. Dou certeza para vocês, porque cara, o jogador se sente bem com o apoio da torcida, se sente bem... torcedor aplaudindo no final, e nós vamos fazer por merecer isso, como nós fizemos hoje, né? Então o plano de jogo hoje era resgatar essa identidade de ser competitivo, organizado na sua fase defensiva, ofensiva, com as suas funções bem definidas e principalmente competitivo, que é o que o torcedor quer. Ninguém exige aí que o Guarani jogue que nem o Real Madrid, que jogue como o Barcelona, enfim, mas a competitividade tem que ser enorme, né? Para a gente fazer com que o torcedor tenha prazer de vir ao estádio de novo, torcer para a sua equipe, como já fez várias vezes, né? E nós vamos conseguir. Os atletas são muito comprometidos, o grupo é muito bom. Foi montado um grupo aqui vencedor.
né, de cara com caráter, cara que, meu Deus, o primeiro dia que eu cheguei aqui, a gente está trabalhando incessantemente, né, para resgatar isso, e os atletas têm correspondido. Há um interesse muito grande, sabe, por informação, por ajuste. Então, estou muito feliz, cara, muito feliz pela entrega de todos. Mais do que o resultado, né, Batista? Claro que o resultado é fundamental, mas a gente percebeu uma mudança de atitude, né? O time do Guarani foi muito aguerrido praticamente durante todo o jogo, lutou por todos os espaços, por todas as bolas. As mudanças feitas pelo técnico Júnior Rocha surtiram resultado e claro que o torcedor gosta disso, né? De ver o time se doando ao máximo, vestindo a camisa do Bugre. E o técnico do Guarani, o Júnior Rocha, diz que a equipe vai continuar competindo muito daqui para frente na sequência da competição. Isso que nós estamos passando, não somente para a imprensa, para vocês, mas para o torcedor, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Obviamente, às vezes nós vamos perder jogos, meu. A Série B é muito difícil, ver o Santos perdeu para o Amazonas hoje. Às vezes os adversários vão nos superar, mas essa superação diante do Guarani, ela tem que ser muita doação do adversário, muito comprometimento do adversário. É isso que nós queremos, é essa mensagem que nós estamos passando para vocês, nós queremos passar para o torcedor, e o torcedor pode confiar que é daqui para cima. Pode ser que um dia nós não estejamos bem tecnicamente, mas essa questão de intensidade, comprometimento, concentração, desculpa o termo, tesão, para fazer as suas funções ali dentro, para honrar mesmo, né? Essa camisa grande, essa camisa vitoriosa, essa camisa histórica, é o que nós temos que fazer. Então, às vezes, não vai dar na qualidade. Entendeu? Não vai dar. Às vezes os jogadores vão ter 4, 5 abaixo, às vezes os outros 6 não conseguem carregar esses 4, 5. Mas em termos de doação, comprometimento, cumprir a função, a gente não pode deixar de ter. O futebol, o torcedor quer isso. E eu falei hoje para eles, a família de vocês querem isso. Entendeu? Querem que vocês entreguem tudo aqui. Ninguém está pedindo para vocês serem astro aqui. Mas nós temos que ser, sim, alma, coração, entender que a torcida gosta disso. Então essa identidade que nós vamos buscar, estamos buscando, já melhorou. Né, falta um pouco, depois do jogo do Curitiba, se eu não me engano, nós vamos ter alguns dias a mais para trabalhar, mas antes disso não muda nada, né? Não é porque nós vamos ter dias para trabalhar depois que nós não podemos ter sessões de treino domingo, segunda, e é o que nós estamos fazendo, cara. E eu dou certeza para vocês que o comprometimento do grupo é muito grande, não é pouco não, mas é muito grande, para a gente mudar essa chave e virar essa chave, né? Readquirir a confiança do torcedor de vir nos apoiar. Pode ter certeza que o próximo jogo em casa nós vamos ter mais torcida. Né? É isso que nós queremos. Pode ter certeza que com o torcedor nós somos muito mais fortes. O Chay, né, talvez seja um dos grandes símbolos desta busca pela redenção do Guarani. De quase dispensado, né, colocado em disponibilidade, foi inscrito na Série B do Campeonato Brasileiro e já participou das últimas 2 partidas. O Júnior Rocha comentou sobre a situação do Chay e falou que aquela questão de ele sair do clube já faz coisa do passado, já faz parte do passado. A questão do Chay é assim, ó. Quando eu chego no clube, eu não posso querer saber do passado. Eu não tenho tempo para ficar me preocupando com o passado. Meu negócio é que é o presente. E o presente me diz que o Chay é um bom jogador, comprometido. Isso não sou eu somente que vi no dia a dia. Isso cheguei aqui, coletei informações óbvias, mas não perguntei do passado do Chay, entendeu? Então, assim, desculpa quem passou aqui ou quem o passado dele pouco me interessa. Eu quero saber o presente, se ele tem para dar. Eu quero saber se ele tem para nos entregar. Eu quero saber se ele vai dar mais do que ele estava dando. Eu quero saber se ele vai dar mais do que ele deu no último clube dele. É isso que me interessa. Então, assim, a gente viu a resposta dele hoje, dentro de campo, né, que é o mais importante. E para mim é extremamente importante, é um líder aqui. Talvez tenha, sei lá, o tipo de conversa que eu não sei. Eu não sei, o Toninho se inteirou e eu não perguntei para o Toninho, não quis perguntar, porque e eu sempre falo para o Macaé, né, que é o meu auxiliar, no momento que a gente chega no clube, Macaé, vamos ver com nossos olhos. Então, assim, talvez alguém vai me falar mal de ti. Eu não quero saber, eu quero saber quem ela é a partir de que eu conheço. Porque se descobrir o meu passado, estou ferrado. Meu passado me condena. Então, assim, cara, jogador extremamente importante, a gente conta demais com ele. E que bom que agradou, porque ele merece. É muito comprometido. Isso eu posso dar certeza para vocês. E ele vai melhorar.
Por falar em redenção, né, Batista? O João Victor, né? Jogador também que estava em baixa, inclusive ficou no banco de reserva, chegou até a cogitar uma saída do clube. Ele recuperou a condição aí de titular na partida contra o Botafogo, inclusive fez um dos gols da vitória. Ele fala sobre a importância do gol e principalmente da conquista dos 3 pontos contra o Botafogo. Cara, eu tô muito feliz, né? Agradeço primeiramente a Deus, o professor também que me deu a oportunidade para começar jogando. E, cara, durante a semana eu trabalhei bastante, foquei, né, nos treinamentos e tive a oportunidade de começar jogando e graças a Deus fui muito feliz ali em ajudar a equipe marcando o gol. E é isso, cara. Espero dar continuidade aí nessa sequência. Vitória é sempre bom, principalmente em casa. E ela acaba dando confiança pra gente, né? Não tem como. A vitória dá confiança, então espero que a gente continue nessa pegada e que venha mais vitórias aí pra gente. Guarani, portanto, volta a campo amanhã, 9h30 da noite, lá no Couto Pereira. Não deverá ter o Caio Dantas, problema no músculo posterior da coxa direita. Também desfalque do Luan Dias com dores no pé e do Camacho com trauma na região cervical. São problemas, claro, mas que o técnico Júnior Rocha vai ter aí que resolvê-los, né? E colocar um time em campo em busca de mais um resultado positivo na Série B. Batista. 17h34 em Campinas. Como está a manutenção do seu veículo, hein? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. E pode contar com a Rocha Autopeças. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas. E uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais lá no site, anote aí, rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Lá no site tem todos os endereços e tem também o número de WhatsApp de cada loja. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h35. E a ICH, você esteve comigo na transmissão do jogo pela TV Band. Transmitimos Guarani 2, Botafogo 0. E a ICH, sua opinião sobre o jogo. Bom, eu quero começar pela análise, se você me permite, do trabalho do treinador, que foi bom. Ele mexeu no gol, o Vladimir entrou bem. Ele tirou o Diogo Matheus, pôs o Heitor na lateral direita e o Heitor foi bem. Ele mexeu na zaga e os 2 zagueiros foram bem. Ele não mexeu no meio-campo, mas o comportamento do time no meio-campo melhorou. Principalmente o Bueno, jogou um partidaço. O Luan Dias machucou, o Chay entrou no lugar dele. Bom desempenho. E na frente ele acrescentou o João Victor, no esquema 4-3-3. Também foi bem, tanto é que ele fez o primeiro gol. Quer dizer, o trabalho do treinador, as escolhas que ele fez e as mexidas que acabou por obrigação ou não, né? Por contusão ou não, por opção ou não, tudo que ele fez deu certo. E deu certo porque o time executou aquilo que eles combinaram no treinamento. A execução do plano de jogo foi muito boa. Evidentemente que ainda há falhas, tem problemas, o time tem, todo mundo sabe, problemas na sua montagem, na estruturação de time, de peças de contratação, mas eu não posso dizer algo diferente do que um trabalho competente dos jogadores e do treinador. É muito cedo ainda para a gente tirar uma conclusão e o que vale é a regularidade, todo mundo sabe disso, não é? Mas a gente está falando do jogo contra o Botafogo no Brinco, no final de semana. E essa partida foi a melhor de todas, não só pelo resultado, mas o time se arrumou defensivamente. Mesmo com 2 volantes no meio campo, o Camacho e o Bueno, que não tem uma característica de pegada, o time estava muito organizado. Organizado na sua recomposição de lado de campo,
no seu posicionamento com os meias, né? Com e sem a bola. Eu gostei bastante do miolo de zaga, não é? O Bacelar e o Adel, neste momento, é a melhor zaga que eu vi jogar dos 4 jogos. Então, tá de parabéns o Guarani. Precisava de um jogo desse, de uma vitória dessa, com uma atuação que minimamente passasse tranquilidade e segurança. O Guarani jogou contra o Botafogo desfalcado, é verdade, mas é um time bem dirigido, um time estruturado, que tem valores individuais muito bons. É um time que tem os seus valores e tem uma pontuação também muito parecida com a pontuação do Guarani. Então é um jogo de equivalência de potência dos dois times. O Guarani se arrumou, venceu o jogo com extrema correção, mereceu o resultado porque fez tudo isso que eu fiz, que eu acabei colocando. Foi bem escalado, a atitude defensiva foi muito boa, ofensivamente o time teve evolução, alguma triangulação do lado esquerdo, alguma triangulação do lado direito, não é? Esse manejo de bola no meio campo foi um pouco melhor, mas o Júnior sabe que tem um longo caminho pela frente, e eu às vezes eu acho positivo essa declaração do treinador, que é muito incisivo nas suas palavras, mas ele está sendo bastante positivo e valorizando demais o grupo. Ele com certeza deve ter detectado que o grupo precisa de uma elevação da autoestima. Enquanto estiver vencendo, funciona bastante. Mas o trabalho do treinador já deu, assim, respondendo objetivamente também pela segunda vez, sobre o Fala Galera de hoje, você vê o dedo do treinador. Não só pelas escolhas, mas pela estruturação do time dentro do campo e pela execução do plano de jogo, Batista. Vamos, em 1 minuto, vamos projetar o time do Guarani para o jogo de amanhã. Partida marcada para as 21h30 no Couto Pereira contra o Curitiba. Mas antes eu quero falar da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. E para saber mais, acesse o site aromadazervas.com.br. Quando for comprar temperos, dá uma olhada lá na gôndola. Veja se a marca é Aroma das Ervas. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Sim, porque essa é a boa. Aroma das Ervas. Essa é a boa. Aroma das Ervas. Da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! Nossa, esse molhinho é bom demais, é uma chimichurri. Delícia. Chimichurri! Chimichurri! É, chimichurri! Chimichurri! Aê, sensacional! Aroma das Ervas! Bandeirantes. Bem, vamos projetar o Guarani joga amanhã. Logo em cima, assim, né? Jogou sábado, pouco tempo para trabalhar e já tem esse jogo marcado para amanhã, 21h30, com a narração de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. E é o seguinte, tem problema, né? Para definir o time, o técnico Júnior Rocha perdeu 2 jogadores importantíssimos no primeiro tempo. Caio Dantas sentiu a posterior da coxa uma fisgada, teve que ser substituído imediatamente.
E também o Luan Dias teve que se ausentar, tomou um pisão, acho que não foi nem um pisão, né? Foi uma ajoelhada. O goleiro saiu, Michael, e aí acabou trombando com ele, o joelho veio descendo e pegou no pé do jogador. Então, consequentemente, teve aí que se ausentar também da partida no primeiro tempo. Então é o seguinte, olha, e o Camacho, né? O Camacho também saiu desse jogo contundido. Só que no caso do Camacho, eu recebi uma foto do Camacho embarcando, entrando no ônibus. Portanto, pelo menos ele viajou. Claro que será avaliado antes do jogo de amanhã, mas pelo menos no caso do Camacho, viajou. Agora os outros dois, né? Já estão vetados pelo departamento médico. Caio Dantas e Luan Dias estão fora do jogo de amanhã. Caso não jogue, no caso do Luan Dias, aqui ele tem algumas opções, né? Ele tem algumas opções para mexer no time. Pode usar, por exemplo, Lucas Araújo, que é volante, não é meia. Léo Santos também joga de volante, mas é zagueiro. Ou pode jogar com o Kaique, esse é volante de ofício. Mas o técnico não definiu o time, né? Saiu daqui sem a definição para a escalação. Existe uma ideia de time que poderá jogar. Por exemplo, Vladimir é o goleiro. Aqui está tudo confirmado, né? O sistema defensivo. Vladimir o goleiro, Heitor na lateral direita, Douglas Bacelar, zagueiro central, Lucas Adel, quarto zagueiro, e o Jefferson na lateral esquerda. Matheus Bueno, está confirmado. Camacho, é dúvida. Viajou, mas será avaliado. Caso não tenha condição de jogar, joga Lucas Araújo, Léo Santos ou Kaique. Chay, esse joga no caso do Luan Dias, né? No lugar do Luan Dias. Foi essa a substituição que o técnico Júnior Rocha fez na partida diante do Botafogo. Quando saiu Luan Dias, entrou o Chay, para que o time possa ter pelo menos um meia em campo. E aí na frente, João Vitor, tá com moral, fez gol, jogou bem. Paraíso, Lucas Paraíso vai entrar no lugar do Caio Dantas. E Ayrton, e ainda existe a indefinição, pode ser que entre aí nesse jogo o Reinaldo. Ayrton não foi bem. O time todo quase... O Guarani não foi brilhante, mas foi extremamente eficiente. Mas o Ayrton ficou devendo, né? Pode ser que entre o Reinaldo nessa partida. Então, inclusive, Guarani, não sei qual é o motivo. Qual é o motivo da ausência, por exemplo, do Gustavo França? Qual o motivo do Renier? Nos 2 últimos jogos, os jogadores não estavam à disposição. Então, o que acontece? Tem alguma contusão? É opção do treinador? Qual é o motivo? O Guarani não fala, não explica, né? Simplesmente os jogadores não aparecem no banco e não tem qualquer informação do departamento médico ou qual é o motivo pelo qual os jogadores não estão à disposição. Num elenco curto, que é o caso do elenco do Guarani, né? Tem 27 jogadores, esses 2 jogadores não podem deixar de figurar minimamente no banco de reservas. Até porque são jogadores que quando entraram bem. Caso do Gustavo França e também do Renier. Mas vamos lá então, né? Com relação ao caso do provável time, eu vou repetir para você analisar, o CH. Não sei se você pegou aí, né? Mas de novo, Vladimir, Heitor, Bacelar e Adel, Jefferson na lateral esquerda fecha
o sistema defensivo não tem qualquer tipo de alteração, a menos que aconteça alguma coisa de última hora. Bueno está confirmado, meio campo, e há uma dúvida com relação ao Camacho. Tem 3 opções no caso do Camacho. Lucas Araújo, Léo Santos ou Kaique, quem é que você escolhe se o Camacho não tiver condições? E o Chay completando o quadrado ou o tripé de meio campo, já que tem 3 atacantes. Na frente, João Vitor, Paraíso e Ayrton ou Reinaldo. Quem é que você colocaria aí? Ayrton ou Reinaldo em CH? Essa pergunta ela já tem uma resposta pronta, não é? O Luan Dias vai ser substituído pelo Chay. Ponto. Na frente é o Paraíso que vai jogar no lugar do Caio Dantas. Ponto. Na zaga não vai mudar, o goleiro não vai mudar, o Bueno não vai mudar. O Camacho depende de uma avaliação. Se ele não jogar, vai jogar o Lucas Araújo, que é uma característica semelhante. E na frente, com a bola não funcionou, mas sem a bola, os dois de lado, eles fizeram uma recomposição muito boa. E o segredo da parte defensiva organizada do Guarani foi também a recomposição dos 2 extremas. Eu concordo que o Ayrton não foi bem, é verdade. Mas eu não sei se ele mexe ali não, porque se eu não estou enganado, é uma sequência de 3 ou 4 jogos do Ayrton começando como titular. Esse menino deve treinar uma barbaridade. Por enquanto, nos jogos não está luzindo. De qualquer maneira, não tem muito o que inventar. Você vem numa partida contra o Santos, onde o time foi uma colcha de retalhos, e faz uma apresentação organizada e boa contra o Botafogo, como é o caso, não tem por que ficar inventando. Tem que ir na simplicidade, é início de trabalho. Então, se deu certo as experiências, entre aspas, que o Júnior Rocha fez, ele não tem por que mudar. Né? Não vem com o terceiro zagueiro, com o Léo Santos, esquece. Léo Santos é zagueiro. Alguém disse para ele, né, que ele é volante também, mas não é. Ele jogou lá no Ceará, mas não jogou bem, na minha opinião. Ele é zagueiro. E como a zaga tá tudo certo com os 2 que entraram, o Adel e o Bacelar, não tem por que mexer. Agora, se o Camacho viajou, vai jogar. Se o atleta tem minimamente uma dúvida, ou tá meia bomba, não vai para um jogo pesado como esse. Esquece. Já está recuperado, vai para o jogo. Esse é palpite, não é informação. Informação quem tem é você com as suas fontes. Eu, nesse caso, tenho fonte nenhuma. E vai jogar o Chay. O Chay se movimentou, ele precisa ganhar, né, ritmo de jogo. Tem que botar ele para ficar correndo, até ele ganhar um corpo melhor, um ritmo de jogo, porque bola a gente sabe que ele sabe jogar. Então tem que botar lá, porque a marcação vai ser pesada. O Coritiba tem um meio campo bem organizado e é um teste bom para o Chay, não é? Tem que botar, só dá para ver se o cara dá conta se botar para jogar. Não é? E lá na frente é Paraíso, lá na frente é João Vitor, lá na frente é Ayrton, ou pode até pôr um outro cara no lugar do Ayrton, mas eu não vejo assim. Pode ser o Rafael, que a gente pede aqui, estamos pregando no deserto há muitos meses aqui, agora ninguém consegue desvendar o enigma da esfinge, não é? A história do Rafael é muito parecida com a história do Ludic, porque ele não continua no Brinco de Ouro e não continuou. O Rafael é uma coisa muito parecida também. Ninguém sabe porque esse atleta não joga, mas ele joga melhor que muita gente que está recebendo a oportunidade. Mas isso não é problema meu, é problema do treinador. Ele que dá o treinamento, ele que é pago para escalar e ele é cobrado para o time vencer. E ele vai ser cobrado de novo, independente do jogo que for fora de casa. Ele está muito positivo, eu acho que ele tem que ficar feliz, não entusiasmado, que foi apenas um jogo, e o entusiasmo vem daqui 10 rodadas, 15 rodadas, 12 rodadas, quando o time dele for uma realidade. Por enquanto foi apenas um jogo bom, precisa continuar na média para recuperar a condição de confiança da imprensa e do torcedor bugrino. Você já experimentou as linguiças Seara? Uma delícia, hein? São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. As linguiças Seara são deliciosas, práticas e ótimas para o acompanhamento de refeições diárias ou então para aquele churrasco.
podem ser preparadas na grelha, podem ser preparadas também no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Importante é que seja Seara. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Tem loja em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. E atenção, o Iga Atacado está contratando para nova loja em Campinas. Breve inauguração lá no bairro Bela Aliança, ali na região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas. 250 vagas e olha, tem muitos benefícios para você, como assistência médica e odontológica, vale transporte e alimentação, seguro de vida, convênio com faculdade, kit maternidade, cartão multibenefícios e muito mais. Envie o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br e faça parte do time do Iga Atacado. 17h54 em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde a todos, Leandro Negresse, Ponte Pretano do Bonfim. Como um outro Ponte Pretano amigo aí comentou, infelizmente a Ponte não tem padrão de jogo, não tem esquema, não tem nada, né? Ganhou do Amazonas, todos sabem porque o Amazonas não marcou ninguém, né? Se ficar dando espaço de 10 metros para um cara que sabe bater na bola, nós vamos ganhar todos os jogos. Mas ontem a gente viu que não é assim. Pegamos um time ruim, velho, e no apagar das luzes aí o cara já tava com a mão na tomada para apagar a luz, a Ponte acabou empatando numa jogada individual do Dodô aí. Tem que mexer com o treinador, senão não sobe, tá? E tem que mexer para não cair também. Na minha opinião, jogos como contra o Operário, seja em casa ou fora, time nesse padrão, você tem que ganhar. Ah, empatou fora, o resultado foi ótimo devido à situação. Mas não tá bom não. O jogo, a Ponte poderia ter ganho com mais tranquilidade. Só jogar um pouquinho de bola. Ok, ouvinte no ar, mais um. Pedro Henrique, Ponte Pretano fazendo ação, querido. A torcida da Ponte tem uma má vontade com o Brigatti, parte dela, né? Eles querem padrão de jogo. O que é padrão de jogo? Que time tem padrão de jogo hoje no Brasil? E vou falar quem tem. É Palmeiras, Atlético Paranaense, Fortaleza, Bahia. Times que tem técnicos há mais de uma temporada. Com 10, 15 jogos, você não dá padrão de jogo. E o problema da Ponte é que teve muita contratação, teve problema no Paulista. Então, assim, para você juntar um time, treinar, conseguir identificar certinho o plantel, a melhor forma de jogar, é complicado, cara. Ver o Abel perder 1, 2 jogadores para acertar o time de novo é difícil. Então, a pessoa tem que parar, pensar, entender melhor o futebol para depois ficar criticando, assim. Senão, não vai ter técnico que fique. Olha o Hélio dos Anjos aí, quantas vitórias que ele tem. Abraço. Abraço, mais um. Boa noite. Tranquilo? Tranquilo e calmo. Eu gostaria de saber como que foi visitar lá a casa do Milton Neves. Como é que ele tá? Gostaria de saber aí, conta um pouquinho pra gente como que foi. Aqui é o Eduardo de Sumaré. Ô Eduardo, um abraço. Realmente fiz uma visita na casa do Milton Neves. Fui acompanhado do meu grande amigo Norimite Iga, o Tchê, e o Eugim. Eugim é um grande amigo do Iga, foi conosco também, né? O Milton vive uma situação muito difícil. Ele está com uma depressão profunda. E muita gente não leva a sério a questão da depressão. Acha que é frescura, que isso aí isso aí é doença de rico, não sei o que e tal. Mas não é verdade. Basta conversar com pessoas que têm experiência, porque nós estamos vivendo no Brasil uma avalanche de pessoas que acham que sabem tudo, que sabem de todos os assuntos.
estamos vivendo uma época de redes sociais, né? Na rede social o cara, ele sabe de tudo. Ele sabe de futebol, ele sabe de medicina, ele conhece a advocacia, ele sabe do direito, ele conhece física quântica, ele dá palpite em tudo. E discute com todo mundo porque ele acha que ele tem razão. Mas a depressão é uma doença seríssima. Milton Neves perdeu há 2 anos atrás a esposa dele e ele não consegue se recuperar. E a gente sabe que o luto, eu passei por luto na minha vida, com a minha mãe, tinha 10 anos, e depois com o meu pai, que morreu em 1992. Não é fácil, é muito complicado. Quando vai embora um ente querido, parece que é um vazio imenso, um buraco que se abre dentro do peito, o estômago fica constantemente doendo e você não sabe qual é o motivo daquilo. É uma ansiedade que não passa. Mas o luto tem que ser vencido em 6 meses. Se no prazo de 6 meses não conseguir vencer, que a vida continua. A vida tem que seguir em frente. Por mais que você goste da pessoa, por mais que você ame, a vida tem que seguir em frente. Mas no caso do Milton, ele não consegue tocar a vida em frente. A foto da esposa está na cabeceira da cama. Fica o dia inteiro deitado e conversando com a esposa. Está vivendo uma situação muito complicada. Os filhos já levaram em psicólogos, em psiquiatra. Uma situação como essa só tem um caminho, né? Tem que tomar um ansiolítico, tem que tomar um remédio para poder ajudar. Mas eu me dei por satisfeito porque ele, assim, gostou demais da nossa presença. Ficamos 2 horas dentro da casa do Milton, em Tamboré. Ali a gente conversou bastante, relembramos a nossa época. Eu trabalhei durante 5 anos com o Milton Neves na Rádio Jovem Pan. Convivi muito, eu fazia muito jogo no estúdio e convivi demais com o Milton Neves. Relembramos fatos, conversamos, né? Batemos um papo grande. Ele gosta demais do Iga, tem um fascínio pelo Iga. Ele tem amizade com o Iga há muito tempo, né? Então ele ficou muito feliz com a nossa presença, conseguiu arrancar até gargalhadas do Milton, coisa que ele não vinha fazendo há muito tempo. Ele está muito triste, com um semblante muito carregado, mas relembrando fatos e entrando até em piadas, nós conseguimos tirar lá alguns sorrisos e até gargalhadas do Milton Neves. Então valeu, foi muito bom. Eu estava muito preocupado com o Milton Neves, ele tem até participado aí, dando entrevistas. Teve até uma entrevista grande dele na TV Record, ao Cabrini, e eu fiquei muito, mas muito preocupado. Porque a gente sabe o fim disso, o que é que pode acontecer se não acudir a tempo. Mas de saúde assim ele está bem, né? Não tem nenhum problema, está andando, caminhando, está lúcido. Até ele falou assim: ô Batista, eu lembrava uns times da época antiga e tal, América de Rio Preto, não sei o quê, da Ponte Preta, Guarani, mas agora minha mente está dando umas falhadas. E começou a falar de times lá, né, que os mortais comuns não têm condição de lembrar, pô. Tá tudo dentro da cachola dele. Então, embora ele tenha dito isso, mas ele está com a memória absolutamente em dia. Então, contei isso aqui só para dar uma satisfação ao nosso ouvinte, né, que perguntou como é que foi a ida à casa do Milton Neves. Foi importante, foi muito importante. Acredito que para ele e para nós também, que somos amigos do Milton Neves. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Por enquanto, só a cadeira e a almofada já. Boa tarde. Opa, chegou o Tigrão. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. 18:02, né? Boa noite.
Vou ter que dar uma diminuidinha no retorno aqui, na minha próxima participação já estará ok, que eu não estou na mesa de som, estou um pouco distante dela. Mas vamos lá, um abraço, Batista. Foi legal mesmo essa sua ida lá no Milton. A gente reza muito para que ele se recupere, né, totalmente dessa tristeza profunda. O Milton, ele não está doente do corpo, ele está doente da alma. E os males da alma são muito mais difíceis do que os males do corpo. Porque o mal do corpo, ou a gente cura, ou ele leva a gente embora. E o mal da alma, às vezes não tem cura. E demora um pouco mais para que a gente consiga entender o porquê que tudo isso está acontecendo. Boa sorte para o Milton. É um cara bem sucedido, é um grande profissional, né? É um ícone aí da história do rádio brasileiro, da televisão também. É talvez o mais emblemático representante da mídia esportiva, da imprensa esportiva de todos os tempos. Talvez o cara mais importante, o maior nome, com uma longevidade de sucesso, né? Um cara que toca um programa de 7 horas de duração sem escrever uma lauda, no improviso puro, né? Com, às vezes, algumas participações de entrevistados, em outras ele segura a marimba sozinho, é um fenômeno. Então, o rádio e a televisão precisam muito do Milton Neves. E é importante demais que ele se recupere plenamente para que ele esteja pleno naquilo que ele mais sabe fazer na vida. E que Deus o ilumine para que ele cure o mais rapidamente possível esta doença grave da alma. Esse é que é o problema. A doença é na alma. Mas vamos lá. Um abraço para o Milton, que nos ouve, aliás, se estiver nos ouvindo lá, ou se alguém que tem o contato com o Milton sempre, de uma maneira mais frequente do que a gente aqui, que passe também para ele esse nosso sentimento de desejo profundo de que ele esteja bem, muito bem, o mais brevemente possível. No Fala Galera de hoje, como você avalia a vitória do Guarani sobre o Botafogo no Brinco de Ouro? Júnior Rocha já vem conseguindo dar outra cara ao Bugre? Claro que sim, mas não é dar outra cara só na resenha, só na palestra. Não, ele mexeu no time, né? Ele mexeu na zaga, ele mexeu no meio de campo. No meio de campo ele mexeu porque houve a contusão do Luan Dias, mas mexeu. E mexeu no ataque também, dando aí uma nova oportunidade no time para o João Vitor. Então, ele já mexeu sim. Nos primeiros 30 minutos contra o Santos, antes de sofrer o gol, o Guarani estava bem na partida, mas ele tinha dado 2 ou 3 treinos. Depois teve aí praticamente uma semana para trabalhar. Já está conseguindo colocar a impressão digital dele na forma de atuar da equipe. E um alento, né? Não é muito cedo ainda, mas um alento já foi oferecido para a torcida do Guarani, depois da vitória, depois de longo tempo sem vencer no Brinco, o Guarani venceu e venceu bem a equipe do Botafogo. Então, respondendo objetivamente, avalio a vitória como positiva e acho que o time já começa a ter a cara, o jeitão, o estilo do Júnior Rocha. E do lado Ponte Pretano, subindo então a Avenida Ayrton Senna, rumo ao estádio Moisés Lucarelli, na sua opinião, o que falta para a Ponte conseguir agredir mais jogando fora de casa? Empate com o Operário foi justo no Germano Krieger? Ô Batista, falar de justiça no futebol é muito complicado, né? Justiça no futebol é bola na rede. E o Operário Ferroviário botou uma bola na rede Ponte Pretana e a Ponte botou uma bola na rede do Operário Ferroviário, 2 gols lícitos, legítimos. Então, tá tudo justo, tá tudo certo. O Operário teve mais volume de jogo do que a Ponte no primeiro tempo e a Ponte foi melhor do que o Operário no segundo tempo, pelo menos até os 35 minutos. Depois deu uma arriada, fisicamente falando, o Operário voltou a crescer, empreendeu lá um sufoco, meteu um tiroteio de artilharia pesada para cima da Ponte, mas não conseguiu fazer o gol. E eu até estava na transmissão e disse, da Rádio Bandeirantes, olha,
Tem uma máxima aí no futebol, parece manjada, mas ela costuma, às vezes ela dita normas. O tal do quem não faz, toma. E aí, a 50, 51, o Dodô fez uma jogada espetacular, recebendo uma bola pelo meio da zaga, que foi enfiada pelo Emerson Só, que veio lá da Inter de Limeira, e ele trocou de pé, ele é destro, driblou com o pé direito, ofereceu a bola para o pé esquerdo e bateu cruzado, tirando do goleiro e fazendo um golaço. Então, placar justo. E por que a Ponte não consegue agredir mais fora de casa? Simples, porque o adversário não deixa. Vai mandando as suas mensagens 971021493, 971021493. 18:08, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas, porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Leandro Boles.
Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, quarta rodada. O Novo Horizontino perdeu em casa para o Ceará 3-0. O Goiás venceu o Ituano 2-0, mesmo placar da vitória do CRB sobre a Chapecoense. No Brinco, o Guarani conquistou a primeira vitória 2-0 diante do Botafogo. O Operário e Ponte Preta empataram por 1-1. Em Manaus, o Amazonas venceu o Santos por 1-0. O Sport goleou o Brusque por 4-1. O Avaí venceu o Coritiba por 1-0. E o Mirassol derrotou o Paysandu por 2-1. Após 4 rodadas, o Sport é o primeiro colocado com 100% de aproveitamento, 12 pontos. O Goiás é o segundo com 10, o Santos o terceiro com 9 e o América Mineiro é o quarto colocado com 8 pontos. A Ponte Preta ocupa a 11ª colocação com 5 pontos e o Guarani fora da zona do rebaixamento, ou melhor, dentro da zona do rebaixamento, mas é o 17º com 3 pontos. O Bugre entrou em função da vitória do Avaí. Próxima rodada, amanhã. Quinta rodada, teremos a partida entre Vila Nova e Novo Horizontino às 7 da noite. No mesmo horário, Avaí e CRB. 9h30, Botafogo e Chapecoense, Coritiba e Guarani. Na quarta-feira, 19 horas, tem Ituano e Sport, América Mineiro e Mirassol, Brusque e Operário. 9h30, Ponte Preta e Santos, Paysandu e Goiás, além de Ceará e Amazonas. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogos do Brasileirão. Resultados de mais uma rodada, lembrando que os times gaúchos não estiveram em ação em função de todos os problemas que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. Grêmio, Juventude e Inter. O Flamengo venceu o Corinthians por 2-0. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0. Fortaleza e Botafogo empataram por 1-1. Na Arena Barueri, o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranense 2-0. O Vasco derrotou o Vitória por 2-1. O Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. Hoje, 8 da noite, o fechamento da sexta rodada com o duelo entre São Paulo e Fluminense. No Campeonato Brasileiro da Série A, quem lidera o Atlético Paranense com 13 pontos em 6 jogos. O Bahia é o segundo, também 6 jogos. O Flamengo é o terceiro, 11 pontos, 6 jogos. O Botafogo é o 10º colocado, ou melhor, é o 4º colocado com 10 pontos, também 6 jogos. Na zona do rebaixamento estão Fluminense, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Porém, o Cuiabá fez apenas 4 partidas. Tá aí, portanto, o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h15. Se você quer assistir de graça Ponte Preta e Santos, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha, tem também um número de WhatsApp. Não é o número de WhatsApp de mensagem. Combinado? É um WhatsApp exclusivo para sorteio. Eu estou recebendo aqui no WhatsApp de mensagens participações. Não adianta. Você perde a participação, porque no WhatsApp de mensagem não tem como incluir. Então existe um WhatsApp exclusivo para sorteio. Onde está esse número de WhatsApp? Está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e tem a senha. Pegue a senha, mande a senha, nome completo, CPF, para o WhatsApp que está no rodapé da tela, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Combinado? 10 ingressos, sorteio neste programa de hoje, tá bom? Cadeiras vitalícias, é lá no setor mais caro do estádio Moisés Lucarelli. E o ingresso será retirado lá mesmo no estádio, no dia do jogo, 10 minutos antes do início da partida, jogo marcado para 21h30. E você vai retirar lá na loja da Macaca. Claro, né? Tem que levar um documento que contenha lá o seu CPF, para provar que você realmente ganhou o ingresso, tá bom? E o meu recado é para você que está construindo, reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção.
A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica, residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19. É o código de área e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Acesse para saber mais. sudeletro.com.br. 18:18. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista e colegas da mesa. Já é nítida já a mão do técnico aí no time do Guarani, né? Na maneira tática em que o time se comporta. E uma coisa assim que me chama muita atenção em relação assim ao Claudinei, eram as entrevistas dele, né? Que não foi uma vez não, foi mais de uma vez aí que ele disse que não prometia resultados. Aí é muito curioso, né? Imagine você, Batista, se dissesse isso numa entrevista de emprego, que não promete resultado. Você seria contratado? É o Erivelto aqui na brechinha do horário da janta do trabalho. Um abraço. Abraço, mais um. Batista, boa noite. É Renato, Santa Lúcia. Ô Batistão, tive lá, fui pegar uma pizza lá, conversei com o Dias. Você tanto fala aí. Rapaz, gente boa, gente fina, hein? Muito humilde, atencioso. Falei que sou ouvinte aí da rádio. E ele, por curiosidade, eu perguntei, né, qual o sabor de pizza preferido do Tigrão. E ele falou que é a pizza de lombo, sabor lombo. Porém, ele falou que o Tigrão exige que seja o lombo com calabresa, né? Então, tirei essa dúvida aí com ele. Falou que o Tigrão faz questão de uma calabresa no lombo. Valeu, Batista, abraço. Abraço. Quinta série. É o seguinte, a quinta série sai do homem. Aliás, o homem sai da quinta série, mas a quinta série não sai do homem. Acompanha ele a vida inteira. Mas é verdade, realmente o Tigrão gosta muito aí dessa pizza sugerida. Não tem problema, né? Melhor que falem isso do que não falem nada de mim, né? É porque o Tigrão incomoda, entendeu? O Tigrão é assim, sabe, aquele negócio igual pó de mico, né? Mas eu poderia dar uma resposta mais engraçada ainda, mas eu agradeço pela citação e agradeço mais ainda por você ter ido lá no ponto 10, aliás, local de onde eu sou assíduo frequentador, né? E uma calabresa com lombo não é muito legal, até porque você que foi lá para ter essa deliciosa sensação, saiu frustrado de lá, porque você quis experimentar também a calabresa no lombo, mas você não achou graça nenhuma, porque você não é cofrinho, né? E ela vem cortadinha em moedinhas, né? Você também não achou graça nenhuma, mas tenho certeza absoluta de que você ficou muito bem impressionado, né? Com a beleza do estabelecimento, com a simpatia do João, com o atendimento espetacular e com a qualidade dos produtos que lá são servidos. Falou, Cofrinho? Mais um ouvinte no ar. Boa noite aí para todos. Gostei do futebol apresentado pelo Guarani contra o Botafogo. Gostei de ver o time em alguns momentos ganhando de 2-0 e ali no ataque. Com o Claudinei, por exemplo, fazia 1-0, ficava todo mundo na retranca ali esperando tomar o empate. Na minha opinião, amanhã o Chay deveria entrar de titular no lugar do Luan Dias. E também acho que deveria dar uma chance para o Paraíso.
de centroavante e o Caio Dantas de lateral, de atacante de beirada. Caio Dantas tem velocidade e o Ayrton não tá jogando nada, perdeu umas bolas bobas ali na lateral, tomou aquele cartão bobo também. Creio na recuperação do Guarani, que é o Rafael de Campinas. Abraço, Rafael. O Ayrton pode perder a posição para o Reinaldo. Sistema defensivo definido, não tem nenhuma alteração. Vladimir, Heitor, Douglas, Bacelar, Lucas Adel e Jefferson. E aí o Bueno, Matheus Bueno está confirmado. A dúvida é se o Camacho joga ou não joga. Camacho viajou. Se não jogar, 3 opções. Lucas Araújo, Léo Santos, que também joga de volante, ou Kaique e Chay, completando o meio campo. Na frente, João Vitor Paraíso vai jogar no lugar do Caio Dantas, que está vetado, assim como o Luan Dias também vetado. E aí, o Ayrton pode perder a posição para o Reinaldo. Então pode ter aí 3 alterações, né? 3 alterações. Pode ter uma alteração no comando do ataque, e aí nem é alteração, porque a maior parte do tempo o Paraíso jogou no lugar do Caio Dantas. E também ocorre isso com relação ao Chay, que passou a maior parte do tempo no campo no lugar do Luan Dias. Então, alterações que podem ocorrer. Um outro jogador para jogar no lugar do Camacho e o Reinaldo entrando no lugar do Ayrton, tá bom? Já já o Tigrão também fala a respeito destas opções do treinador. Agora o ouvinte no ar. Boa noite, tudo bom? Denilson. Deixa eu te falar, tá assistindo agora aqui o apito final com o Neto aqui, tá no bate bola, como diz, né? Falando sobre parar ou não parar o campeonato, né? É uma ideia que seria, não sei se você quiser lançar amanhã no ar, não poderia fazer um campeonato paralelo, disputando os clubes, tirando os clubes do Sul, logicamente, né? Para arrecadar doações para esses clubes do Sul e para não ficar os atletas parados, fora de forma física, isso, alguma coisa assim, e fazer até um campeonato em homenagem ao Rio Grande do Sul, 30 dias, vamos fazer um campeonato curto aí, uma taça Rio Grande do Sul, pronto, colocando todos os times que não fosse do Rio Grande do Sul, uma renda destinada ao Rio Grande do Sul, para alguma coisa, para o campeonato não ficar parado. O que você acha da ideia? Dá para lançar alguma coisa assim? Abraço, Denilson. Valeu, Denilson. Denilson é o proprietário da Mites Bife. Me mandou essa mensagem, ele estava assistindo no momento em que estava vendo o programa Apito Final com o Neto no comando. Bom, vou colocar os comentaristas na roda para opinar. E aí, CH, pegou a ideia aí do Denilson Alves em CH? Peguei. O que você acha? Batista, é uma alternativa, mas eu acho que, apesar do dia 27, os clubes, é uma espécie de conselho arbitral, entre aspas, vai acontecer lá na sede da CBF, mas vai depender muito do que a televisão determinar. Eu já disse a minha opinião, eu não acho que tem que parar, porque se parar o campeonato, vai parar de arrecadar, e se os clubes podem ajudar de alguma maneira, é eles continuarem arrecadando. A renda do Palmeiras ontem, contra o Atlético Paranaense, foi todinha para as vítimas lá do sul do país. Teve jogo. Então, é uma situação extremamente complicada. Eu não tenho uma opinião formada, porque é tão complexa a situação que eu confesso, certeza absoluta de uma solução eu não tenho. Eu tenho aqui uma ideia aqui, outra aí. Uma convicção que eu tenho. Parar o campeonato não resolve o problema das vítimas do Sul. É melhor continuar jogando para continuar ajudando com a bola rolando, não é? Mas existem outros aspectos que têm que ser colocado à mesa, tem que ser discutido. Essa é uma possibilidade, existe tantas outras possibilidades, mas eu tenho convicção, diante de tantas ideias que foram colocadas, que
o campeonato não deveria parar, na minha opinião, Batista. E para você, Tigrão, a sua opinião, o que o Denilson colocou é parar o campeonato para não prejudicar os times do Sul e fazer um torneio, um campeonato paralelo, torneio amistoso, e aí a arrecadação vai para as vítimas do sul do país. É uma boa ideia? O que você acha? Bom, em primeiro lugar, um abraço para o Denilson, que é uma figura simpaticíssima. E além de um comerciante bem-sucedido, né? Uma casa maravilhosa, ainda é um churrasqueiro nato, né? Denilson conhece a matéria profundamente e eu já comprovei, todos nós aqui, já comprovamos os dotes de churrasqueiro do Denilson. Quanto à colocação dele, não é uma ideia absurda, absolutamente. Eu só acho que talvez a gente vá vivenciar uma outra situação oposta a isso que ele está dizendo. Eu vou explicar. Porque existem contratos assinados, né? E eu não sei se tem alguma cláusula no contrato que o jogo só não pode acontecer e o canal de televisão que tem os direitos de transmissão, ou os canais, né? Eles só deixarão de entregar o produto que está compromissado no contrato no caso de motivo de força maior. E aí é força maior, né? É um fenômeno natural dos mais violentos da história do Brasil. Isso que, infelizmente, lamentavelmente, está acontecendo, aconteceu e continua acontecendo lá no Rio Grande do Sul, inclusive com uma imensa preocupação, porque as águas do Guaíba voltaram a subir e com alguma velocidade em função das chuvas dos últimos dias, e que continuam. Então o problema é o contrato que está assinado, viu, Denilson? Olha, vou te pagar X e você me entrega Y. E no mundo dos negócios, deveria existir, sim, um pouco mais de filantropia, mas não, por isso que não é filantropia, é negócio. Quando é filantropia, não envolve negócio. Quando é diletantismo, não envolve negócio. Mas quando é negócio, com a estrutura toda montada, as produtoras de vídeo contratadas, enfim, toda uma imensa, gigantesca estrutura para cobrir todos os jogos do campeonato, quando tudo isso está montado, é claro que a ideia é sensacional, ela é boa, mas na prática, na hora realmente de tomar a decisão, vai prevalecer o quê? O que está no contrato. E quem não cumprir o contrato ainda corre o risco de ser executado. Vou executar as cláusulas não cumpridas. E mais, hein? E mais. Tem patrocinador aí que, olhando apenas e tão somente números e analisando resultados do negócio que ele dirige, que vai dizer assim, eu quero um desconto, porque eu não estou tendo audiência no Rio Grande do Sul, que é um estado muito importante para a minha empresa. É um grande consumidor do meu produto. E vocês não estão transmitindo e o problema não é meu. A emissora talvez ainda tenha que renegociar valores porque não está mandando jogos dos times do Sul. Ah, mas eu estou mandando do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do Fluminense, etc., do Cruzeiro, do Atlético. Não, mas a torcida do Inter quer ver os jogos do Inter. E a torcida do Grêmio quer ver os jogos do Grêmio. E a torcida lá da Serra Gaúcha do Juventude quer ver os jogos do Juventude. Ainda, contrariando essa sua sugestão que é boa, e ela é filantrópica, talvez a gente tenha o reverso dessa moeda, que é patrocinador junto, não aos clubes, mas à emissora que detém os direitos de transmissão, dizendo, ó, nós temos que renegociar, porque dos 26 estados da federação e mais o Distrito Federal, eu estou sem divulgação do meu produto, com uma audiência baixíssima, num estado dos mais importantes da federação, que é o Rio Grande do Sul. Então, eu não me iludo muito com isso, porque vai prevalecer o contrato que está assinado e vão prevalecer todas as cláusulas. E aí fica difícil colocar em prática essa boa sugestão do Denilson. Valeu! Só para colocar também a minha opinião, a ideia é muito boa, mas de difícil execução. Porque a CBF, ela
tá tirando o copo fora, né? Até o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, deu uma cutucada na CBF. Olha, vá perguntar lá para a Conmebol. Pelo menos lá na Conmebol eles tomam a decisão. Então, o problema é que o presidente é um cara político. Então, como quem pediu a paralisação foi o Fufuca, André Fufuca, que é o secretário de esportes. É a quinta lei de Newton. Então, toda ação provoca uma reação. Então, o Fufuca pediu a paralisação do campeonato. Paralisa o campeonato. Mas e os custos dos times? Quem é que vai pagar o salário? Quantas pessoas estão gravitando em torno do negócio chamado futebol? Então, tem que dimensionar o que vai acontecer. Não basta simplesmente, faz isso, ou recomenda fazer isso. Mas se fizer isso, quais são as consequências? Então, a CBF, ela deveria ter tomado a decisão imediata. Olha, não vamos paralisar o campeonato, estamos oferecendo aqui, alguns clubes já ofereceram os locais aí para treinamento e jogos para as equipes do sul do país. E vamos colocar aqui um adendo no regulamento, um aditivo no regulamento, um fator colocado no regulamento, que é um imunizante, serve como imunizante. Os times do Sul não serão rebaixados. Qualquer que seja o resultado daqui para frente, mesmo que não ganharem nenhum jogo, não vão ser rebaixados. Se ficarem nas últimas colocações, os times imediatos é que serão rebaixados. Não depende de assinatura, de time, de congresso técnico, de conselho técnico, coisa nenhuma. O presidente reúne os seus pares e toma a decisão. Agora, o presidente é um frouxo, né? Ele tá lá por uma liminar que ele conseguiu através de amigos que têm contatos, etc. e tal, e conseguiram manter o cara no cargo. Então, muito provavelmente, para atender o Fufuca, para atender a política, vai politizar o negócio, o campeonato, e vai paralisar o campeonato. Justamente nesse pensamento de não contrariar um pedido feito pelo governo do Brasil. Está tudo errado, né? Isso aí não auxilia, não ajuda em coisa nenhuma. O prejuízo do estado do Rio Grande do Sul é gigantesco, das pessoas que perderam tudo, de uma hora para outra, foram a zero. Estão na casa de parentes, de amigos, e isso sem contar tantas pessoas que morreram. Estão falando em mais de 100 mil mortes, ninguém sabe. Quando a água baixar é que se vai ter uma noção daquilo, da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então é tudo muito difícil e tudo muito lamentável. Agora, precisa de uma decisão imediata. Tem que tomar, tem que ter pulso firme. É nesse momento que você consegue saber quem é que é o bom administrador, quem é que é o gestor, quem é que toma decisões para poder resolver, e aquele frouxo que fica com narrativas, empurra para cá, repassa a responsabilidade, que é o caso que está fazendo a CBF, empurrando com a barriga, repassando essas possibilidades e responsabilidades aos clubes. Então, não vejo nenhuma outra alternativa. A ideia é boa do Denilson, mas a CBF não vai fazer, porque não tem pulso firme, porque não tem coragem de fazer o negócio acontecer. Então, provavelmente, o campeonato deverá ser paralisado e vai piorar muito aquilo que já é extremamente ruim. Poderia usar essa ferramenta para auxiliar as vítimas do Rio Grande do Sul, mandando a arrecadação dos jogos. Jogo do Santos, na Vila Belmiro, dinheiro
esse jogo ia ser sem público. Ministério Público, coloquei aqui em manchete, até uma das alternativas aqui para comentários, o Santos vai bancar 500 mil. Se tiver um valor acima, manda todo o valor que vai conseguir na arrecadação do jogo. E aí sim, essa é uma alternativa inteligente, uma alternativa que vai ajudar, que vai auxiliar, que vai amenizar um pouco o sofrimento dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. 18h37. Vamos falar da Ponte Preta. Repórter Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que conseguiu um grande resultado no finalzinho, né? No sábado empatou com o Operário em Ponta Grossa pelo placar de 1-1. Perdeu 2 posições na tabela de classificação, mas voltou com 1 ponto na bagagem. Macaca volta a campo já na quarta-feira, Batista. 9h30 da noite, o jogo acontece no estádio Moisés Zucarello Majestoso contra o Santos, né? Tido como muitos um dos favoritos ao acesso, Santos que tropeçou na rodada, perdeu para o Amazonas fora de casa. Ingressos já à venda nas bilheterias, hein? Amanhã pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, a venda começa. Na quarta-feira, dia do jogo, a venda começa às 11 e termina no final do primeiro tempo. Para o jogo contra o Santos, ô Batista, o técnico Brigatti poderá ter reforços, hein? Ele está na expectativa da volta de 3 jogadores importantes, o Gé, o Everton Brito e o Luiz Felipe. Os 3 vão ser reavaliados e, se liberados pelo departamento médico, podem ser relacionados para a partida contra o Peixe. Os 3 foram desfalques contra o Operário, não estiveram em campo. Quem esteve em campo e agradou bastante foi o Dodô, né? Que marcou nos acréscimos e também está buscando um espaço aí no sistema ofensivo da Ponte. É mais um candidato aí a dar uma dorzinha de cabeça positiva para o Brigatti. Afinal, Dodô tem 2 gols marcados nesta Série B do Campeonato Brasileiro, 4º gol em 11 jogos na temporada e igualou o Gé na artilharia do ano dentro da Ponte Preta. Dentro de campo, portanto, a Ponte tenta embalar no campeonato, né, para se manter na parte de cima da tabela, mas fora dele teve uma notícia não muito ruim, né? A Justiça do Trabalho condenou a Ponte a uma indenização no caso do Alisson, que defendeu a Macaca em 2022. A Ponte deve indenizar o jogador porque não recolheu o fundo de garantia, além de atraso e não pagamento do salário durante o período de atuação do Alisson no clube. Ele defendeu a Ponte na temporada de 2022. A Ponte vai ter que pagar uma reparação de aproximadamente 5 milhões de reais, segundo aí a Justiça do Trabalho. Mais um problema, né? Administrativo e financeiro que a Ponte Preta vai ter que resolver daqui para frente. Batista, as informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Quando falamos de Volkswagen, é claro que precisamos falar da Germânica Volkswagen, uma marca do grupo Germânica gigante no interior de São Paulo, com mais de 52 anos de tradição e excelentes opções, com sedãs, hatches, SUVs e picapes. A Germânica Volkswagen possui um portfólio enorme, grande o suficiente para encontrar a opção que mais adequa a você e ao seu bolso. E quer saber da melhor? Neste mês, ela preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Nivus, com bônus de até R$ 12.400. Eu disse bônus de R$ 12.400. Taxa zero, mais entrada e saldo em 24 vezes. T-Cross, com bônus de até 20 mil. Isso mesmo, T-Cross com bônus de até 20 mil reais. Taxa zero, mais saldo em 36 vezes. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Isso mesmo, Virtus Highline com bônus de até 10 mil reais. Taxa zero, mais saldo em 18 vezes. Polo Highline com bônus de até 9 mil reais. Polo Highline com bônus de até 9 mil reais. Taxa zero.
e saldo em até 12 vezes. E Taos, com versões a partir de R$ 172.280. Aproveite porque o feirão de fábrica Volks vale mais, hein? Vá até a loja germânica mais próxima de você ou então acesse o site para saber mais. germanicaveículos.com.br. Rádio Bandeirantes. 18h42, Tigrão comentou o jogo com a narração do Leandro Boles, placar de 1-1. E como é que foi o jogo para você, hein, Tigrão? O jogo foi bastante difícil, foi muito melhor do que a equipe da Ponte, o adversário foi muito melhor. O Operário, no primeiro tempo, mandou no jogo, poderia ter feito, inclusive, uma vantagem mais elástica, teve boas defesas do Pedrão, teve gol perdido sem goleiro pelo Ronald, que cabeceou no chão. E a bola bateu na grama e subiu e cobriu o travessão, e o Pedrão não estava mais no lance, né? Teve bola na trave. Então, eu acho que o primeiro tempo a Ponte saiu no lucro. A Ponte jogou muito atrás, criou uma única situação com o Gabriel Novaes, muito parecido ao lance com aquele do primeiro gol dele contra o Amazonas, quando ele corta, ele sai da ponta e vem para a meia, traz a bola para a perna direita e bate, e quando ele bate de chapa, tirando do goleiro, ele tirou um pouquinho demais e ela passou ali a uns 2 metros, 1,5 metros do poste esquerdo do goleiro da equipe do Operário lá de Ponta Grossa. Só esse lance para a Ponte, enquanto que o Operário não. Ele foi para cima, ele deu um abafa na Ponte, ele subiu as linhas e a Ponte teve muita dificuldade. Já no segundo tempo foi diferente. O Operário baixou um pouco, também baixou porque a Ponte subiu as linhas dela e a Ponte foi melhor até 35 minutos do segundo tempo, criando inclusive as melhores oportunidades, dominando o jogo e tendo o controle da partida. E o Operário optou pelo contra-ataque, que não aconteceu, pelo menos até essa marca, de 35, 36 do segundo tempo. Depois desse tempo, o time da Ponte, que correu muito no segundo tempo e o calor era intenso, deu uma arriada fisicamente. E ao dar essa arriada física, voltou a dar espaços para o Operário, que empreendeu lá uma pressão em torno ali dos 40, 42 minutos, inclusive um tiroteio. Chuta, a zaga tira, volta, chuta, o goleiro Pedrão defendeu 2 vezes seguidas, inclusive um chute perigosíssimo do Gui Pira, ídolo de Leandro Boles, que entrou ao longo do segundo tempo. Então, foi um tiroteio para cima da Ponte num determinado momento do segundo tempo, quando a Ponte foi melhor, mas depois cansou um pouco. Aí o Operário teve um jogador expulso, o Fagner Alemão, deu uma entrada que não deveria ter dado, um carrinho alto, e acabou sendo expulso direto, cartão vermelho. Em função disso, aos 48 do segundo tempo, o treinador do Operário optou por não fazer nada, não mudar a configuração, não recompor a sua linha de zaga, deixou como estava com os volantes por ali, deu uma reorganizada e mais ou menos na posição onde deveria estar o Fagner Alemão, o Emerson Só, que veio lá de Limeira, da Inter, enfiou a bola para que o Dodô, com muita perícia e muito faro de gol, muita habilidade, desse um tapa, tirasse o marcador com a perna direita, ofereceu a bola para a perna esquerda e ali ele finalizou o cruzado, volto a dizer, ele é destro, com a canhota, por isso muita perícia e muita qualidade técnica, e a Ponte empatou o jogo. Então, primeiro tempo mais Operário, segundo tempo mais Ponte. A vantagem do Operário no primeiro tempo com relação à Ponte mais acentuada, mais clara. A vantagem da Ponte sobre o Operário no segundo tempo menos clara e menos intensa, mas ao final o que vale é bola na caçapa. E o Operário conseguiu botar uma só e a Ponte no finalzinho foi buscar um grande empate. Falei do jogo, encerrei. Agora esse negócio do Alisson aí precisamos para dar uma apurada melhor, né, Batista? Primeiro porque não daria tempo de ter sido julgado esse processo. A menos que a Ponte tenha sido julgada à revelia.
não tenha comparecido em alguma audiência. Na minha maneira de ver, fundo de garantia e mais algum benefício que o Alisson tinha, salário, etc., pelo curto período que ele esteve na Ponte, não cabe uma indenização desse tamanho. Aí deve estar embutido alguma outra coisa a título de dano moral, de prejuízo disso, daquilo. Mas, na minha avaliação, eu não tenho detalhes do processo. Por isso que eu acho que a Ponte, até para deixar a sua torcida mais tranquila, que ela poderia se manifestar através do seu departamento jurídico e dizer exatamente o que está sendo pedido, se a Ponte contestou, se isso ainda vai ser discutido, ou se já foi julgado e não tem mais direito a recurso, o que eu não acredito. Mas os valores aí divulgados, e o nosso repórter está divulgando, claro, o Vladimir Catarino, aquilo que chegou até ele, né? 5 milhões de reais é absolutamente desproporcional a qualquer tipo de condenação que a Ponte viesse a sofrer. Então, tem que pagar, precisamos apurar. Essa é uma pedida do departamento jurídico, da assessoria jurídica do jogador, ou é alguma coisa que a justiça já determinou e já julgou? Eu opto pela primeira, pode até o jogador ter pedido isso. Agora, até chegar o momento de que a Ponte, sem mais nenhum direito a recurso, tenha que pagar, entendo eu que vai uma discussão muito grande ainda. É apenas uma maneira de ver, mas eu não tenho, e não tive, e não vou ter acesso ao processo. Não tenho detalhes do processo. Mas seria muito bom, já que a notícia está sendo divulgada, que a Ponte, através do seu jurídico, tecnicamente, se manifestasse a respeito, até porque a Ponte já foi muito punida quando perdeu o jogador que tinha uma multa contratual, salvo engano, de 20 milhões de reais e saiu de graça. Foi embora de graça lá para o Cruzeiro. Esse é um processo, né? Porque o Alisson tinha contrato com a Ponte até 2027. E aí ele entrou na justiça contra a Ponte, né, alegando isso aí que foi colocado. Falta de pagamento de FGTS, salários e etc. A multa rescisória dele era de 30 milhões, não de 20 milhões, de 30 milhões. Mas como ele entrou na Justiça do Trabalho, conseguiu inclusive uma liminar que deu a ele a condição de continuar trabalhando mesmo com o processo em andamento. Ele pedia na oportunidade essa ação 5 milhões por falta de pagamento de salário e FGTS. E pedindo nesta liminar a possibilidade de assinar com qualquer outro clube. Tanto é que ele foi para o Cruzeiro, né? Então, o processo estava tramitando lá na 7ª Vara do Trabalho de Campinas. Mas acontece que agora tem essa definição e essa situação. Estou tentando aqui uma informação para ver se a gente consegue uma entrevista ou até mesmo uma nota que seja a respeito do departamento jurídico da Ponte para saber qual é o remédio, qual é o antiveneno que o departamento jurídico vai colocar para neutralizar essa ação. Claro que cabe recurso, né? Mas o que é que a Ponte pensa a respeito dessa situação? O Alisson é aquele jogador que veio do Democrata de Governador Valadares. Disputou o campeonato estadual e aí foi contratado pela Ponte, era tido e havido como um dos talentos. Não, ele veio do Atlético. Ele veio do Atlético? Atlético, indicação do Roger Silva, treinador, ex-centroavante da Ponte. Veio do Atlético. Olha, a conferir, tá, ô Tigrão? Que me parece que esse jogador, ele jogou... Pode conferir, Batista, ele veio do Atlético. Mineiro de 2018. Ele veio do Atlético. Pelo Democrata de Governador. Não, o Roger treinou o jogador lá no Atlético e chegou até a ser entrevistado a respeito e falou, não, o menino sabe jogar bola e tal. Veio do Atlético
Atlético. Pode conferir, é importante você conferir, mas ele pode até ser que o passe tenha alguma vinculação com o governador Valadares, mas ele veio do Atlético. O Alisson tá aqui, ó. Tá no América Mineiro. São João del Rei. América Mineiro, ele São João del pertence Rei. ao Moreirense. Mas ele veio para a Ponte depois de disputar um belo Campeonato Mineiro pelo Atlético. Realmente, ele estava no Democrata de Governador Valadares. Depois ele foi para o Volta Redonda. Do Volta Redonda foi para o Nova Venécia. Foi para o Atlético Mineiro. Veio para a Ponte. 30 jogos, 5 gols marcados. Foi para o Cruzeiro em 2023. Para o Moreirense. Ele pertence até hoje ao Moreirense. Aí voltou. Moreirense é de Portugal. Voltou para o Atlético Mineiro, 9 jogos. E aí foi para o América Mineiro, onde ele está no momento, 2024, 3 jogos. Então ele jogou no Democrata de Governador Valadares e em 2022 ele jogou no Atlético. Então, 12 jogos pelo Atlético. Então é por isso que o Tigrão disse, né, a respeito do Roger, que era técnico do Atlético e indicou o jogador para Ponte Preta. Esse é o caso, portanto, do jogador que, sim, jogou no Democrata de Governador Valadares. 18h24 e a ICH falando da Ponte Preta, o empate 1-1 com a equipe do Operário. O resultado para mim foi melhor do que o desempenho, do que o futebol apresentado. Evidentemente que jogar lá em Ponta Grossa contra o Operário, todo mundo sabia que não era tarefa fácil. E a Ponte está se encontrando ainda, né? Até o próprio João Brigatti tem algumas situações que ele não tem a convicção plena. Jogar com 3 atacantes, com 2 atacantes, com 3 zagueiros, ele ainda tem algumas dúvidas, que é natural. O time estreou de uma maneira, veio até essa partida contra o Amazonas titubeante, com problemas. A partida do Amazonas foi legal e a partida contra o Operário, o desempenho não foi tão legal assim. Por isso que precisa dar tempo para o treinador. Não dá para estalar os dedos e achar que por causa dos 3-0 contra o Amazonas, que está tudo se encaminhando para a estruturação de um time titular, a espinha dorsal sendo formada. Não, já deu tempo já, mas algumas peças que diante do conceito dele, ele acreditou, umas funcionaram, outras não funcionaram. Então, na minha ótica, tem que dar um pouco mais de tempo, até para que a gente assista mais o time da Ponte e veja alguns jogadores que a gente pouco conhece. O desempenho foi problemático, mas no final do jogo, o jogo se encaminhou para o empate, foi competência do time, da Ponte, no segundo tempo, melhorar um pouco o desempenho e conseguiu o gol de empate muito por conta também da expulsão do atleta do Operário. Mas isso pouco importa, o futebol, primeiro o resultado, né? Você tem que analisar evidentemente o desempenho. Ele sabe que não foi legal e esse desempenho, se não melhorar contra o Santos, todo mundo sabe, apesar do jogo ser em Campinas, qual será o resultado final da partida. O Santos não é o Operário. O Santos foi para lá, enfrentou uma logística terrível, uma condição climática, para quem conhece Manaus, muito desfavorável. Lá você corre, parece que você está praticando futebol dentro da sauna. É fato isso, não é? Tem alguns que se adaptam, outros não. E a condição do gramado, que é extremamente fofa, é só conhecendo para saber, não é desculpa não, e o Amazonas teve competência, por isso ganhou o jogo, ponto. Mas se a logística deles para cá, tanto o Amazonas quanto o Paysandu, tem dificuldade para vir aqui para o Sudeste, isso serve para todos que vão para lá também. É muito complicado, muito complicado. E isso atrapalha o desempenho dos jogadores, não tem jeito. Para quem joga praticamente 2 ou 3 partidas por semana, você ficar dentro de avião, dentro de saguão, não é? Dentro de hotel que você nem sabe às vezes qual é a qualidade. Apesar que Manaus
tem uma rede hoteleira de altíssima qualidade. Mas é diferente. Então eu espero no jogo de quarta um jogo extremamente complicado para a Ponte, e ela tem que repetir a organização defensiva e o desempenho que realizou diante do Amazonas. Esse desempenho do jogo contra o Operário, o Santos não perdoa, não. O Santos tem um outro quilate de time, na minha modesta opinião, apesar do jogo ser em Campinas. Então, é bom colocar a barba de molho, e o Brigatti sabe disso. Que algumas peças foram legais, caso do Dodô, por exemplo, que mais uma vez entrou muito bem, mas outras precisam do chamado puxão de orelha e melhorar o desempenho, porque o campeonato é assim mesmo. É pancada em cima de pancada, jogo difícil em cima de jogo difícil, Batista. Renove a oficina, a sua oficina, com a loja do mecânico. Encontre tudo o que precisa a preços acessíveis e tem oferta para você. Anote aí. Bancada de trabalho R$ 99,90. Bancada de trabalho R$ 99,90. Válida até 18 de maio. E tem muito mais na loja. Confira, e a cada R$ 250 em compras na loja do mecânico, você vai ganhar um número da sorte para concorrer a uma moto Ninja ZX e mais 10 CG 160 Titan. São 11 chances de ganhar. Na loja do mecânico você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores com preços que cabem no seu bolso. Visite a loja do mecânico em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone 19, que é o código de área, e o número 3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Rádio Bandeirantes. 18h59, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, só para dizer, né, que quem tomou a falta muito forte do Fagner Alemão, do Operário de lá de Ponta Grossa, Operário Ferroviário, foi o Matheus Regis. Deu sorte, hein, porque o carrinho foi muito forte de frente, não pegou em cheio, mas o jogador foi expulso direto. Tal a violência da entrada. Ainda saiu reclamando tal, mas a expulsão foi correta. Só para constar aqui. Legal, 19 horas intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo de tricolores. São Paulo e Fluminense, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, 8 da noite, no Morumbis. O provável São Paulo do técnico invicto Luiz Zubeldia com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Patrick, Alisson, Bobadilha, Galope, Ferreira, André Silva e Luciano. Já o Fluminense do técnico Fernando Diniz, Fábio, Felipe Melo, Manuel, Marcelo, Guga e Martinelli, Lima, Alexander, Marquinhos, John Arias e Cano. Apita o jogo no estádio do Morumbis o árbitro Anderson Daronco da FIFA. 8 da noite a bola rola, tem São Paulo e Fluminense, duelo de tricolores no Morumbis, sexta rodada do Brasileirão. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. No ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira o chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim, apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml da marca Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem promoção de pizza para viagem, só por R$ 58,90. Atenção, sabores, frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana, só
58,90 cada para viagem. Confira no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Bandeirantes. Vamos aos temas do programa que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos ao tema 1. O tema 1 é o seguinte: atenção, comentaristas. Tema 1. Santos é autorizado pelo STJD a jogar com público na Vila Belmiro contra o Brusque para doar toda a renda ao Rio Grande do Sul. Estádio terá 100% da capacidade e setores liberados com a proibição de gratuidade de ingressos. Há uma obrigatoriedade de doar a renda integral da partida com um valor mínimo estipulado em R$500 mil. Ou seja, se a renda da partida for inferior a esse valor, o Peixe terá de completá-lo. E aí fazer o repasse da totalidade às vítimas das enchentes. A decisão foi publicada pelo STJD. Pauta 2. Vice-presidente do Grêmio critica o Conselho Técnico Extraordinário convocado pela CBF para o dia 27, próximo dia 27. A CBF vai, nesse Conselho Técnico, estudar sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. A data da reunião é exatamente quando encerra o período de adiamento dos jogos dos clubes gaúchos, por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Antônio Brum, que é o presidente, desabafou contra a medida da entidade máxima no futebol brasileiro. Abre aspas. Discutir a paralisação do Brasileirão no dia 27/5? Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa, CBF? Vocês realmente não entenderam o que estamos passando por aqui. Fecha aspas. Foi o que escreveu nas redes sociais o dirigente do Grêmio. Pauta 3. Paulo Roberto Santos pede demissão do Brasiliense no intervalo do jogo. O time é comandado pelo médico do clube e ainda conquista a vitória no segundo tempo pela Série D. O jogo estava empatado em 0-0. E, segundo a nota publicada pelo clube, o treinador não gostou das críticas feitas pelo presidente e se demitiu no intervalo. Presidente do Brasiliense é aquele Luiz Estevam, o primeiro senador do Brasil que foi cassado. E o Paulo Roberto Santos não gostou do tom. Ele fez as substituições no intervalo e foi fazer a preleção para os jogadores. O presidente, dono do clube, se intrometeu no meio da preleção e falou uma série de bobagens. E aí o Paulo Roberto Santos se sentiu desprestigiado, desrespeitado e pediu a demissão. Aí, no retorno para o segundo tempo, Série D do Campeonato Brasileiro, não tinha treinador, por isso que o médico assumiu a função e o time ganhou pelo placar de 2-1. Vamos lá, Tigrão, qual é o tema que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Falar do Paulo Roberto, né, Batista? Paulo Roberto, rei do interior de São Paulo, rei do acesso, amigo da gente aqui, cara da mais alta qualidade, grandes trabalhos realizados, especialmente no interior de São Paulo, conhecido carinhosamente como Luxemburgo Caipira, apesar dele ser carioca. Mas, Luiz Estevam, né, Batista? Eu não vou nem fazer nenhum comentário, né?
Você falou que ele foi o primeiro senador da história do Brasil a ser cassado. É verdade. Mas a ser preso também, né? Então, aquele negócio do Fórum Trabalhista de São Paulo, nossa senhora, eu não vou entrar nessa seara aí não, que aqui não é um programa policial, nem tampouco político. Mas não tem direito o presidente de, no meio de uma orientação, de uma preleção de intervalo, né, de uma mini palestra, de reorganização da equipe, ele se meter e tirar a autoridade do treinador. Pior que a gente sabe que isso acontece muito, hein? Não é, assim, um aborto da natureza, não. Esse negócio que aconteceu com o Brasiliense, tá? Não é. É que aí já é um cara manjado, já é um cara, né, bastante conhecido, que é o ex-senador Luiz Estevam, então o caso ganha uma repercussão maior. Mas isso acontece com mais frequência do que possa imaginar nossa vã filosofia. Então é o seguinte, parabéns para o Paulo Roberto. Falou, eu estou aqui tentando organizar. Você delegou a mim a função de treinar, dirigir, substituir e organizar. Eu sou o responsável técnico. E você entra no meio, ainda me desrespeita e tira a minha autoridade diante dos meus comandados? Estou fora. E aí o cara pergunta, né? Será que o futebol ganhou um grande médico ou a medicina ganhou um grande treinador? Não sei. Mas a verdade é que as alterações que o Paulo Roberto tinha processado foram mantidas. E o time ganhou o jogo. Ê, futebol brasileiro, onde tem ingerência nefasta de quem não é do ramo, é isso que acontece, Batista. E você, CH, qual é o assunto que você escolhe para colocar a sua opinião? A bronca do presidente do Grêmio com essa reunião do dia 27, ele tem toda a razão. Isso aí não tem que fazer conselho arbitral para decidir efetivamente o que vai acontecer com o campeonato. Ele senta lá com o pessoal da televisão, é possível fazer uma composição? Não, e ele toma a decisão. Como ele é político, ele é um paraquedas, ele é um pau mandado, ele é um incompetente, ele vai jogar a mesa, vai lava as mãos e joga nas costas dos clubes. Ainda vai dar muito pano para manga isso. Eu não acredito em paralisação, não acredito. Agora, essa é uma decisão como a Conmebol fez. A Conmebol adiou os jogos e não vai parar o campeonato, já está decidido. Não tem esse papo de adiar. Se está certo ou não, dá para discutir. Agora, ficar transferindo uma responsabilidade que é da própria CBF para os clubes, isso é no mínimo uma covardia. São 19h15 e o assunto aqui está quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador, de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Tigrão, boa noite. O que você acha amanhã agora em jogar fora? Sacar o Ayrton e colocar um volante no lugar. Vai pegar o Coxa lá, jogo pesado, hein? Sei não, 3 atacantes, acho que não vai com esses 2 volantes que marcam um pouco, né? Podia colocar esse que veio do Botafogo aí, né? Acho que é Kaique, né? No meio. O que você acha, Tigrão? E só para você comentar, o Tigrão, Camacho viajou, mas não sabe se terá ou não condição de jogar. Se não tiver condição, tem 3 opções. Lucas Araújo, Léo Santos, que também joga de volante. Isso. E Kaique.
E tem uma dúvida também, né? Houve até uma possibilidade por causa do treinamento. Ayrton cedendo vaga para Reinaldo. O que você acha? A pergunta dele sobre o Camacho, qual foi, Batista? Ele acha que o jogo é pesado e o time, ao invés de jogar com 3 atacantes, poderia tirar um atacante, que é o Ayrton, e colocar um volante no lugar. Ele está contando com o Camacho, né? O Camacho precisa ver se ele vai ter condição de jogo, né? Você disse que tem uma foto aí que ele viajou, subindo no ônibus e tal, mas passará por avaliação. Não é má opção, não. Não é, não. O fato de jogar com 3 volantes não implica dizer que o time não vai ser ofensivo. Depende do posicionamento e da estratégia do jogo. Vai jogar com o Ayrton, com 3 atacantes, e perder o meio-campo e ceder espaços para uma pressão que certamente o Coritiba vai exercer, pode ser perigoso. Eu acho uma boa opção, concordo com o ouvinte. Eu acho que se o Júnior Rocha fizer isso, ele está correto. Você está procurando um açougue de verdade, com qualidade e preço justo? Já encontrou. É a Mites Beef, bem pertinho de você. Já pensou em ter todas as carnes de qualidade com embalagens do seu jeito, com qualidade e quantidade do seu consumo diário? Já achou também? É a Mites Beef. Pensou em fazer aquele churrasco top para impressionar os amigos? A Mites Beef pode lhe proporcionar esta experiência inesquecível. Você pode contar com uma equipe de alta qualidade e produtos de primeira. Fale diretamente com Denilson Alves. Peça dicas especiais de como preparar um belo e saboroso churrasco. E ao seguir a Mites Beef no Instagram, você ganha um desconto especial em sua próxima visita. Entra lá, vai. Entra lá no @MitesBeef Casa de Carnes. Aproveite esta oportunidade. Para mais informações, ligue 19 3294 7003. Visite a Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Bandeirantes. 19, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Por favor, me dê uma informação. Eu estou querendo assistir o jogo da Ponte Preta e Santos e eu gostaria de saber como que eu entro em contato na Ponte Preta, porque eu preciso sentar nas cadeiras, então eu quero pagar as cadeiras. Como que eu faço? Porque eu não posso ir arquibancada. Muito obrigada. Eu que agradeço, vou atrás dessa informação e prometo colocá-la no ar aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, a Ponte começou uma reforma nos camarotes. 42 camarotes serão reformados. Então, quem for no jogo na quarta-feira vai perceber, né, de que os camarotes estão passando por reforma. Vão ficar mais modernos, mais aconchegantes. E os proprietários, a Ponte tem 3 camarotes. 42 serão reformados. E os proprietários dos camarotes estão bancando uma parte da reforma. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
3220. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tem nova loja do Iga Atacado chegando em Campinas. Em breve inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Atenção! O Iga está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time Iga Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. O Iga Atacado está esperando você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h24, atenção para os ganhadores dos ingressos para as cadeiras vitalícias do Estádio Majestoso. Quarta, 21h30. 1. Aparecido Dias Nascimento. 2. Carlos Eduardo Bueno Martins. 3. Claudinei Roberto Mittesteiner. 4. Davi Ricardo Barbosa. 5. Maria de Fátima dos Santos. Aliás, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Tô lendo aqui Maria de Fátima, lembrei na Nossa Senhora de Fátima. 6. Nilson Alfredo de Aguiar. 7. Nivaldo Bonon. 8. Olívio Oliveira de Paiva. 9. Paulo Serrazes. E 10. Tainá Lucas dos Reis Nunes. Repetindo. 1. Aparecido Dias Nascimento. 2. Carlos Eduardo Bueno Martins. 3. Claudinei Roberto Mittesteiner. 4. Davi Ricardo Barbosa. 5. Maria de Fátima dos Santos. 6. Nilson Alfredo de Aguiar. 7. Nivaldo Bonon. 8. Olívio Oliveira de Paiva. 9. Paulo Serrazes. E 10. Tainá Lucas dos Reis Nunes. Parabéns a todos que ganharam. Vão retirar no próprio dia do jogo. Na quarta-feira, lá no estádio Moisés Lucarelli, na loja da Macaca, olhando o portão principal, lado esquerdo. Tem que levar um documento que contenha o CPF para provar que você realmente ganhou. Tá bom? Parabéns. Quem não ganhou, pode participar sempre que tiver jogo em Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas. Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, na coletiva após a derrota para o Flamengo. Abre aspas. Você está a falar nisso na sexta rodada já? No rebaixamento? É isso? Acho que a direção do clube não concorda com esse tipo de pergunta.
Portanto, é evidente que nós sabemos a nossa realidade e vamos trabalhar mais para conquistar mais pontos. Fecha aspas. Na sua opinião, Tigrão, o Corinthians briga pelo quê no Brasileirão? Título, Libertadores, Sul-Americana ou luta contra o rebaixamento? Sul-Americana. E você, CH, qual é a sua opinião sobre o tema? Bom, o Portuga aí, pelo andar da carruagem, não vai ter vida longa no Corinthians. É só um palpite, não é informação. Corinthians briga contra o rebaixamento. Abel dispara após derrota do Palmeiras para o Atlético Paranaense na Arena Barueri. Abre aspas. Se não jogarmos no Allianz, não nos cobrem para sermos campeões. Fecha aspas. Para você, CH, o treinador está correto nessa colocação ou é uma espécie de desculpa para mais uma má atuação da equipe do Verdão? Tem cara de desculpa, viu, Batista? Eu não concordo muito com o Portuga, não. E para você, Tigrão, qual é a sua opinião a respeito do tema? Ele ganhou de 5-0 da Ponte, 5-1 da Ponte nas quartas de final do Paulista, em Barueri. Ele não reclamou do estádio, só enalteceu o trabalho dele. Desculpa antecipada. Uma das reclamações é com relação ao público, que é muito menor na Arena Barueri do que no Allianz Parque. Não é problema dele, o salário dele está em dia. Correto, mas veja, por que não manda o jogo no Canindé? Por que não manda o jogo no interior do estado? Aí vai ter mais público. Acontece que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, arrendou o estádio por 30 anos. Ela tem que... Aí ela vai pagar para jogar no interior ou então no Canindé, sendo que ela tem um estádio sem custo à disposição do Palmeiras. O português fica reclamando da Arena de Barueri, daqui a pouco a mulher vai ficar brava com ele, hein? Ela tá mexendo no bolso dela. Português, pelo amor de Deus, eu sou descendente direto, posso brincar. Não honre a raça, português. E no Allianz dá mais público, primeiro que o estádio é muito maior, né? E segundo, que os homens que querem assistir o jogo, eles deixam as mulheres no shopping do lado, o Shopping Bourbon, estacionam o carro lá no estacionamento do shopping e vão assistir o jogo. É uma espécie de alvará. Depois voltam e aí vão continuar passeando no shopping com as mulheres e os filhos. Dá um prejuízo, hein? Já elas comem por lá mesmo. Dá um prejuízo, elas ficam com o cartão de crédito dele. Tem a desvantagem também, mas não, é só o tudo na vida é uma questão de troca, né? Um shopping do lado da Arena Barueri. Pronto, dinheiro não falta, pô. Vamos lá, Tigrão, hoje faz 10 anos da convocação da seleção brasileira para a Copa de 14. Qual a convocação foi a melhor, hein, Tigrão? A de 14 ou a atual da Copa América 2024? As duas são ruins, mas eu tenho que falar que a de 14 é melhor porque ela não era dependente de calendário como essa. Essa daqui, por exemplo, vários jogadores que atuam no Brasil não foram convocados por mera composição política do treinador com a CBF. Então, por eliminação, a de 14 foi melhor. E para você, CH? A de 14, com toda certeza. Valeu, CH, um abraço e até amanhã. Um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Nossa, CH tá sério, pô. Final de programa. Até Valeu, amanhã. gente. Grande abraço. Amanhã tem mais. Tchau. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes.
Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tenda Atacado. Em todas as lojas do Tenda Atacado, você pode deixar sua ajuda às vítimas do desastre no Sul. Participe desta campanha. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Jornada Esportiva Bandeirantes.